Edinaldo Martins, edição de áudio William de Souza. Produção Alícia Araripe. Redação e reportagem Alícia Araripe, Arthur Nascimento, Lenise Rocha e Manuel Ataíde. Edição jornalística Ana Jazielo Dantas. Superintendência de Comunicação. Segunda-feira. Na sequência tem o programa Contrafluxo. Jornal do Meio-Dia. Fala aí no seu de novo. Oi. Alô. Pai, tu acha que tá baixo o teu microfone? Rafael Duarte. Saiba mais, a primeira agência de reportagem do Rio Grande do Norte. Olha o machão. Mas fala, não saiba mais, tá valendo, tem que promover. É mesmo, Rafael, você nem tá Não falando. é? Esse contrato que eu assinei aqui tá complicado. Você quer mudar de Posso nem microfone? falar. Você quer vir para esse aqui? Por favor. Pode. Melhor. Tá Eu tô vendo? achando tão baixo. Isso é. Não, mas aí É Jana que mal não vai deixa, que esse é o aparecer lugar dela. É. no vídeo. Obrigado. Atenção. Em uma estação de rádio de Orlando, Fala aí desse. Oi, Edinaldo, tá tudo bem agora? Beleza? Microfone uma bom? rádio de Boston, Sérgio Cruz. Alô. Em uma Oi, estação oi, de rádio oi. Porto, Melhorou mais. Cachorro da doença. ao vivo, no Rio Grande do Norte. Todos eles e muito mais. Música boa é aquela que sintoniza o mundo inteiro, mas quando você ouve de perto, fica ainda melhor. Música Potiguar. Nosso som tem valor. Realização 2A Publicidade, Freeport, patrocínio Central FM, apoio cultural, Universidade FM. Peraí. A partir de agora, Atenção, pessoal. a Universitária apresenta Contrafluxo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes da FM Universitária. Boa tarde, galera que está aí no Facebook nos acompanhando. Eu sou Rui Rocha e este é o programa Contrafluxo. São 12h35 e hoje estamos sem Jana Sá. A Jana tá doentinha, tá se recuperando aí, né? Fez um pequeno tratamento médico. Um beijo, Jana. Melhoras aí. Mas estamos sem Jana, mas estamos com Rafael Duarte. É isso aí, Rui. Bom dia, boa tarde, né? A gente não almoçou ainda, bom dia ainda. Poxa, né? bateu a fome, viu? Você na hora, não né? precisava lembrar, Rafa. Não precisava lembrar disso. Mas tá roncando aqui. Bom dia a todo mundo, o pessoal que tá ouvindo a gente aqui no programa Contrafluxo, o pessoal do Facebook. Prazer mais uma vez estar aqui dividindo essa bancada contigo, sentindo a falta de Jana também aqui. Pois é, mas a gente tá com Edinaldo Martins, a gente tá com Rebeca, com Liciane e a gente tá com um convidado especial hoje, que é o professor Wellington Duarte. Fala, seu Wellington. Oi, olha aí a empolgação dele, a vibração. O Wellington é economista, doutor em ciência política, né, e vai estar com a gente hoje porque nosso tema especial é a retrospectiva política de 2019. Aí também vamos falar um pouquinho dos temas que vão comandar esse primeiro semestre, né? O Wellington E aí, é bom Wellington? que é sucinto, né? Nas palavras e tal, sempre fala aquela palavra certeira, um oi. Cirúrgico. Cirúrgico. O meu oi tem vários significados. Olha aí, é cheio de presepada. Retrospectiva 2019 não poderia ser diferente, né? Pois esse ano foi bem complicado, né, Rafa? Mas antes de falarmos da retrospectiva, a gente tem destaque, né? Olha só, Rafa, eu vou começar com o meu destaque falando da demolição do Hotel Reis Magos e da revisão do plano diretor, né? Muita gente acompanhou aí, mas para quem não ficou ligado, ontem começou a demolição do Hotel Reis Magos. O Hotel Reis Magos foi um hotel construído pelo governo do estado, né, com empréstimos, né, do exterior, né, teve uma série de apoios aí, e depois ele foi repassado para iniciativa privada, ali em meados dos anos 90. E depois de passar anos e anos fechado, o hotel acabou sendo demolido, né? Havia toda uma movimentação da comunidade, uma parte das pessoas defendia a demolição, a outra parte resistiu à demolição,
mas no fim das contas, né, a partir de um posicionamento da prefeitura, né, e a partir também do posicionamento do Poder Judiciário, a demolição do hotel foi levada à frente, né, e a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos dentro de 20 dias. Né? Enfim, foi uma Até questão... 60. Pois é. Cá tem a limpeza também, né? Tem a remoção do entulho. Enfim, é algo que está causando muita comoção. Né? Algumas pessoas acham que tem que demolir mesmo, mas uma parte da sociedade, inclusive alguns professores do departamento de arquitetura, né, algumas organizações da sociedade civil, defendiam que o hotel fosse restaurado, né, defendiam que aquele espaço fosse preservado, e principalmente porque não é só a demolição do hotel em si. Né? Essa demolição do hotel faz parte de algo maior, que é a revisão do plano diretor de Natal. Essa demolição, na verdade, esse debate vem sendo travado há algum tempo, né? Demolição, tombamento do hotel, que é o que as entidades de preservação, de defesa do patrimônio defendiam e defendem ainda, embora já esteja sacramentado a questão da demolição. E como você falou, ele está intimamente ligado, diretamente ligado à revisão do plano diretor, porque o que na verdade a gente, sem eufemismos assim, o que o próprio prefeito já defendeu várias vezes, ele nessa revisão do plano diretor, uma das principais polêmicas e defesas dele, do segmento empresarial, é a verticalização da orla de Natal, é a construção de prédios. Eles defendem que a orla de Natal tem que ser igual a de Fortaleza e de Recife. Eu imagino que eles nunca tenham ido ou conversado com moradores daquelas regiões, porque assim, é uma queixa enorme, a questão da ventilação da cidade e tal, é prejudicial. Eu não entendo qual é a relação entre modernidade, o prefeito ele vem, uma relação direta entre modernidade e beleza. Eu não consigo entender o que um prédio desses grandes, essas torres, arranha-céus, tem a ver com beleza, ainda que o conceito de beleza esteja bem subjetivo. Né? O turista ele vem para Natal procurando arranha-céu? Não vem, né? Ele vem procurando praia, ele vem procurando sol, ele vem procurando as belezas naturais e também um outro aspecto que Natal tem negligenciado, né? Que é também a cultura do lugar, a culinária, a literatura, as artes, o patrimônio histórico. Infelizmente, Natal tem essa tradição de jogar fora a sua história. Né? Prédio aqui passou de 20, 30 anos, derruba. E assim, legal até o professor falar um pouquinho também com a gente, mas na prática o que se quer? Se quer tirar aquelas famílias pobres, vamos fazer o português claro, Brasília Teimosa, Santos Reis, Mãe Luísa, que é um alvo constante ali do segmento empresarial, porque ninguém, a nossa elite, vamos dizer assim, ela não se conforma de pessoas pobres ter o privilégio de olhar para o mar, acordar todo dia e ver o mar, o que deveria ser um direito de todos aqui em Natal, mas infelizmente não é assim que se pensa. Então, por isso que a demolição do Reis Magos é tão simbólico, que é como se fosse um pontapé desse projeto que a prefeitura defende. É isso, né, Rafa? Bom, só para complementar o que vocês falaram, eu não sou especialista na área, mas eu acredito que o aviso e o recado foi dado. Né? Venceu o setor que vai tentar fazer especulação imobiliária ali. E que as populações locais, os segmentos das comunidades, poderão sofrer efeitos que serão para muito tempo. Então, cabe às pessoas que lutaram para evitar o tombamento partirem agora para outra defesa. Porque o tombamento, aliás, a destruição já está dada, né? Já está sendo feita a demolição. Agora é outro momento. É o momento de regimentar forças para penetrar na discussão do novo plano diretor. E aí tentar... Todo mundo sabe o que está sendo pretendido. A gente não pode ficar marcando passo, como eu acho que a gente marcou nesses tantos anos de abandono do Hotel Reis Magos. De fato, tem que ser proposto um modelo de desenvolvimento que seja sustentável, ambiental e socialmente, né, Rafa? Né, Wellington? Isso aí é uma questão importante, porque desenvolvimento, mas desenvolvimento para quem? Eu lembro que há alguns anos atrás a gente entrou na discussão da derrubada do Machadão. Não, tem que derrubar, tem que construir a Arena das Dunas, vai trazer desenvolvimento. Pois é, só que
o Estado está pagando aí 10, 13 11, milhões. 12, 13 milhões por mês para uma estrutura que é subutilizada, né? E a dívida do Estado vai crescendo. Então, assim, a gente precisa pensar qual é o sentido do desenvolvimento. É desenvolvimento para todos ou é desenvolvimento só para quem tem grana? O Machadão é sempre bom voltar a falar desse assunto e tal. É como se a gente trocasse. Você tem uma casa própria, você derruba a casa própria porque você prefere morar de aluguel. Foi mais ou menos isso o que o Estado do Rio Grande do Norte, o governo do Estado do Rio Grande do Norte, na gestão Vilma de Faria, Iberê e Rosalba Ciarline, que completou ali esse projeto também, que é muito parecido, como você citou, com o Reis Magos. E eu sempre digo, eu disse aqui há 3 programas passados, quando determinados setores da sociedade falam em modernidade, eu coloco a mão na carteira, porque eu tenho medo disso, realmente, porque é como você falou, esse desenvolvimento é para muito pouca gente e tal. O que eles querem mesmo é higienizar aquela parte da cidade. Quando o prefeito dá uma declaração dizendo que ele não recomendaria aos turistas virem visitar as praias da própria cidade que ele administra, isso é um recado muito claro, né? Isso é um recado muito claro. Eu acho interessante que você tenha essas opiniões e, assim, tanto a prefeitura como e defensores da verticalização. Eu até hoje não vi nenhuma pesquisa econômico-financeira ou de qualquer cunho que demonstre cabalmente que você construir um espigão ali, ele vai trazer a produção de riqueza e a distribuição dela. É só na impressão, né? É só no... Enfim. E só para, imagina, passar desse assunto, a gente não pode perder de vista que nós estamos num ano eleitoral. Historicamente, quem financia campanhas eleitorais, isso de priscas eras, o ramo da construção civil, né? Então, assim, se a gente for ligar uma coisa a outra, é interessante, como o professor falou, que as entidades, os ativistas, a imprensa, nós da imprensa fiquemos de olho, fiscalizando, mas que o Ministério Público também não deixe de fazer o papel dele, como fez em 2008, quando descobriu um grande esquema de venda de voto ali na Câmara Municipal, conhecido como Operação Impacto, que tem tudo a ver com a revisão do plano diretor na época. Então, Rafa, já que a gente já emendou esse assunto, né, vamos para a nossa retrospectiva, então. Professor Wellington andou fazendo um texto aí que faz uma avaliação de 1 ano do governo Fátima. Então, professor, qual é a sua impressão sobre esse 1 ano de governo? Olha, eu vou ser bem sucinto, como o Rafael disse que eu sou. Acho que a gente tem uma oportunidade histórica de levar adiante um projeto de recuperação da história do Rio Grande do Norte. Em todo esse período que nós vivemos aqui, o que é que nós temos observado? Um Estado pobre, com uma elite atrasada, culturalmente atrasada, economicamente atrasada, que levou ao que o Rio Grande do Norte? Nós estamos em 2019. A estrutura de produção industrial do Rio Grande do Norte é a mesma dos anos 50. Então, se você só levando isso em conta, você já percebe o grau de atraso que nós temos. A formação histórica que foi baseada em produtos primários, inclusive petróleo, mais recentemente, e sem perspectiva de um desenvolvimento mais alavancado pela indústria. Então a gente não tem produção industrial, a gente não produz nada. Natal mesmo só depende de serviços. Serviço, administração turismo, pública, turismo e comércio. Pronto. E sabedor que turismo é sazonal, assim como comércio, né? Assim como agricultura. Como é que fica essa coisa? Então, o caso de Fátima, ela pegou o Estado realmente falido, financeiramente falido, com o Brasil nesse processo de atraso e retraimento. Então, o que é que ela teve que fazer? Ela teve que rearrumar as contas públicas. E ela está fazendo. As pessoas não podem perder de vista que isso demora, infelizmente. Era bom que ela assumisse num dia, no outro dia tivesse tudo pago, os atrasados pagos, mas ela não é mágica, ela não pode fazer mágica. A arrecadação, ela melhora, não porque a economia do Rio Grande do Norte melhora, mas porque a capacidade arrecadatória do setor de tributação é bom. Sim, de mas fato. em termos de produção, o que é que a gente produziu em 2019? E estamos assim, Fátima tem vários projetos, a barra de Oiticica, melhoria de estradas, isso mexe com a base, com a construção civil e que tem cadeia produtiva na indústria. Mas é um projeto de 2, 3, 4, 5 anos, talvez até 10 anos. Por isso que eu avalio que o governo Fátima Bezerra, nesse primeiro período,
é um período, pelo menos o que eu penso, esse primeiro quadriênio é um quadriênio de transição de uma economia falida, porque a economia do Rio Grande do Norte, a não ser que alguém me prove o contrário, é uma economia falida para começar a ter uma economia em processo de reconstrução. As pessoas, infelizmente, têm pressa. O pobre tem pressa. Tem mais de 500 mil pessoas no Rio Grande do Norte, ou desempregado, ou desalentado, ou subempregado. E com essa carteira verde amarela vai ter uma uberização do trabalho fenomenal. Né? Então, só aí você vai ter milhares e milhões de pessoas na pobreza. E você tem mais de 1 milhão e 100 mil pessoas endividadas no Rio Grande do Norte. Então, só para a gente ter uma ideia, né? A força de trabalho do Rio Grande do Norte é 1 milhão e 300 mil pessoas. 38% dessa força de trabalho, ou está desempregada, ou está subempregada, ou está desalentada. 38% da população da força de trabalho. Né? Muita gente. Isso dá mais ou menos quantas pessoas em números absolutos? Se você pegar 1 milhão e 300, pegar 38% disso, dá o quê? Matemática, pega a máquina. Quase a metade aí, né? É uns 600 mil, daí para... Sem falar que é o seguinte, você pega o número de servidores públicos, federais, estaduais, municipais, dá 180 mil. E 200 mil na agricultura. Então só aí você vai ter... É um problema. Não, de fato. Você falou essa dívida, eu lembro a equipe de transição ainda do governo Robson para o governo Fátima, orçou, calculou isso, só o passivo deixado pelo governo passado era de 2 bilhões e 600 milhões, aproximadamente 1 bilhão só com funcionalismo. Caramba, 1 bilhão e 200 milhões com 20% de toda a arrecadação do Estado. Pessoal, 12h50, a gente vai dar um pequeno intervalo, mas quem quiser mandar comentário, pergunta, crítica, sugestão, mandar uma pizza pra gente, olha só, mandar almoço, né, Rafa? Pois é, estamos no Facebook, na página Programa Contra Fluxo, você pode intervir, comentar, participar. Fala, Esse programa devia ser diário. Ele nunca diz isso, né? Mas a gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do Contra Fluxo. Estamos apresentando Porque o negócio... Fluxo. Janeiro de grandes atrações diretor na deu Casa da demorou Alegria. Grupo Carminho com a peça Jaci, o show do cantor Foi e sucinto. compositor Phil Collins. Foi O bastante. espetáculo Canudo se Apaixona, grupo de dança Acupe de Recife. E o ano da casa começa neste sábado, 11 de janeiro, às 8 da noite, com a Tem a sua tragédia opção. mais insignificante do mundo. Pra botar uma acelerada aqui. Ingressos pelo Tem E assim, a gente começou... 15 minutos de programa, que atrasou 5 minutos 987040265. Apoio pra Universitário. conversar. Em 1972, entrava no ar a primeira emissora de TV do Rio Grande do Norte. Ao longo dos seus 47 anos, a TVU Uma revisada evoluiu. rápida. Além de ser referência em conteúdo, passa a transmitir o seu governo sinal Bolsonaro, no os padrão principais fatos HD, políticos. com resolução de Aí a gente dá cinema na só sua uma casa. passada. Eu vou sem ler esses ruídos, tópicos, aí a nem gente conversa. interferências. TVU, canal 5.1. A credibilidade agora em alta definição. Ouvir bem Rebeca, é essencial consegue para uma um boa pouquinho de água, qualidade né? de Acho que lá vida, na seja redação. qual Na redação, for a no sua comentário. necessidade auditiva. O Centro Deixa eu Auditivo Auditon tem a solução. Não foi Aparelhos Facebook, não. recarregáveis para proporcionar 24 horas de audição Aí, pessoal do com uma Facebook. única recarga. Além de aparelhos auditivos igual com do conexão Facebook. direta para todos os celulares e TV. O primeiro Oi, no Jane. mundo que funciona como fones de ouvido Bluetooth sem fio. Conheça essas novidades na Auditon, Rua Mossoró, 381 Petrópolis. Ligue no 3221-4145 ou no WhatsApp 99431-9372. Perda auditiva tem solução. Auditon, aproveite os sons da vida. Na Universitária, o Futebol Potiguar tem vez. Neste domingo, a partir das 4 da tarde, tem jogão de bola. América e Açul, direto da Arena das Dunas. Fiquem ligados, você já sabe, Futebol Potiguar é aqui. Universitária FM. Voltamos a apresentar Contrafluxo. Oi, pessoal, estamos voltando com o segundo bloco do programa Contra Fluxo. Estamos fazendo hoje uma retrospectiva da política, os principais fatos políticos que afetaram tanto o Rio Grande do Norte, né, como Natal e também o Brasil.
E falando um pouquinho do Brasil, né? Nós temos muitos assuntos, né? Rafael Duarte, editor do Saiba Mais, o Wellington Duarte, detalhe, não são parentes, viu, gente? Não são parentes, eles são meio parecidos, mas não são parentes. O Wellington, que é doutor em ciência política, economista, professor da UFRN. Vamos lá, eu vou dar uma passada aqui em alguns dos tópicos que mexeram com a política e aí eu quero ouvir o comentário de vocês, né? Primeiro, a gente pode destacar aí um fato que movimentou demais a agenda, principalmente no primeiro semestre, né? Foi a aprovação da reforma da Previdência. Essa reforma mexe diretamente não só com a Previdência Social, mas também com seguridade, mas também com a economia, né? Causa um grande impacto econômico e, claro, afetou demais os trabalhadores, né? Ao retirar diversos direitos. Uma coisa que também chamou muita atenção foi toda a movimentação política em torno do governo Bolsonaro, né? E aí alguns ministros se destacaram, principalmente o Paulo Guedes, né? Com a agenda econômica, uma agenda que também é extremamente identificada com as ideias liberais, né? Por outro lado, uma operação, um fato midiático que chamou muita atenção foi a Vaza Jato, né? Toda a série de denúncias que foram motivadas a partir do vazamento de mensagens de membros da Operação Lava Jato, né? Mensagens mostrando que a Operação Lava Jato estava longe de ser imparcial, né? Ela tomou partido, cometeu uma série de diversas pessoas envolvidas na operação cometeram violações éticas, violaram o devido processo legal, né? E isso comprometeu demais as investigações. Também, claro, a política externa movimentou bastante, inclusive está movimentando agora, né? Com o governo Bolsonaro tomando partido dos Estados Unidos, mas tomando partido sem uma negociação, sem nenhum tipo de contrapartida. E aí, desses fatos políticos, o que é que vocês têm a comentar aí? Puxando para o meu lado, eu acho que toda vez que alguém fala que o jornalismo está em crise, eu mostro o que foi a Vaza Jato, eu falo da Vaza Jato, assim, que o jornalismo não está em crise. Aliás, acho que nunca a gente teve um momento tão propício para você fazer jornalismo com dados abertos. É verdade que uma série de ataques e tal, mas jornalismo é isso mesmo, é fiscalização, eu gosto muito de falar de jornalismo, é militância, o que não significa militância partidária, mas militância de você estar ali, lutar pelos pilares da sociedade, que é a democracia, principalmente e tal. Claro, e a Vaza Jato mostrou para o Brasil, acho que para o mundo, que o jornalismo tá mesmo fundamental ainda para o país e, como eu falei, para a democracia. É tão legal, é tão importante falar sobre isso, porque quem tenta desqualificar o trabalho do Intercept, do Glenn Greenwald, sempre fala eles receberam material roubado de um hack e disponibilizado na internet. Não foi isso. Eles receberam material de uma fonte, que hoje a gente sabe que foi o hacker lá, e trabalharam aquilo, apuraram, confirmaram informação, checaram data e tal, fizeram o que se faz, que a gente costuma fazer num bom jornalismo mesmo, que é depurar a informação e apresentar essa informação para a sociedade. E como você falou, caiu por terra o que era a Lava Jato, que se vendia como uma operação de combate à corrupção, mas na verdade ela tinha interesses políticos. Não à toa que o juiz, que se mostrava tão imparcial, mandou prender o candidato à presidência que rivalizava com o atual presidente, tirou o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva do páreo e hoje virou ministro do atual governo. Só no Brasil mesmo para acontecer uma coisa dessa. De fato. Eu aproveito para mandar um abraço para quem está ouvindo o programa, né, participando, o Kilder Silva, né, Felipe Lima e a galera que está aí na escuta. Enfim, pode mandar pergunta, comentário. Wellington, você quer comentar aí dos nossos destaques da retrospectiva? Olha, eu acho, Rafael e Rui e o pessoal que está assistindo, nós estamos tendo uma experiência histórica. Como destruir o país em um ano? Essa experiência deve ser estudada posteriormente. O que aconteceu de janeiro até agora, que é uma consequência do que aconteceu em 2016, mostra como é que um conjunto de ideias destrutivas acabam com o país. O Brasil hoje é um país desmoralizado internacionalmente por sua postura
de absoluta subserviência aos Estados Vassalagem. Unidos. Nós somos um protetorado hoje dos Estados Unidos, infelizmente. E o pior, sem nenhuma contrapartida. Quebrando mais de um século de uma política estabelecida na diplomacia brasileira. Desde bom que Rio fique Branco. registrado isso. A diplomacia brasileira hoje está no pior patamar da sua história. Nós temos hoje uma ministra, que viu Jesus na goiabeira, que tem uma política de direitos sociais e humanos que é vergonhosa. Nós estamos sendo, essa ministra, uma pessoa que tem uma cabeça medieval no século XXI. Nós temos um ministro da Educação que, além de não saber escrever, diz bobagens diariamente, é uma pessoa extremamente desqualificada para o cargo. Inclusive está respondendo agora, o Toffoli mandou ele responder os despautérios que ele dirigiu contra a UNE. Está destruindo a educação pública de uma forma assim muito rápida. E você tem o guardião-chefe, que é o Guedes, que está... Vocês podem pegar os últimos indicadores da produção industrial do Brasil em queda. Quando a Globo diz que a gente está crescendo, né? Aí vem o IBGE, coitado, diz, não, a gente está estagnado. A perspectiva de crescimento de 1% nesse país é uma catástrofe social. Claro. O país precisa crescer bem mais, né? Para dar conta das pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho. Isso. Do desemprego acumulado nos anos anteriores, né? E tem a carteira verde e amarela, que vai pegar o jovem e transformá-lo, sabe-se lá em quê? Porque, inclusive, eu estava vendo uma reportagem que uma entrevista de emprego, o cara disse o seguinte: olha, no primeiro mês você não recebe nada para você se manter aqui. Então você perdeu todos os direitos sociais e trabalhistas. É uma radicalização. Essa história de carteira verde e amarela é um aprofundamento da reforma trabalhista lá de Temer, Claro, né? Que óbvio. diziam que ia gerar 2 milhões de empregos e não chegou nem perto disso. Tá? Pelo contrário, o desemprego continua alto no Brasil. Né? Precarizou demais, né? Você comemora no Brasil hoje a pessoa voltar ao mercado de trabalho, porque o índice de desemprego oficial está diminuindo, passou de 13 para 11,9, a gente está comemorando isso. Só que essas pessoas que voltaram, se você andar pelas ruas de Natal, de noite principalmente, você vai ver o pessoal do Uber com as bicicletas. Esse é o jovem que está voltando ao pseudo mercado de trabalho gerado pela reforma da reforma trabalhista. E eu, Rui, chamo esses 4 elementos os 4 cavaleiros do Apocalipse. Opa! Porque é uma referência a um grau de destruição que espero que em 2022 a gente reverta isso e elejamos pessoas responsáveis, mas a devastação promovida por esses 4 setores, o Brasil vai pagar muito caro nas próximas décadas. E a população mais jovem, como é o caso de Rebeca, vai sentir na pele esse desprezo que esse governo tem pelo estudante, pelo educador, pelo trabalhador e pela educação como um todo. Ciência e tecnologia, para quê? De fato. Enfim, os indicadores socioeconômicos já estão mostrando, né, mesmo maquiados, já estão mostrando o lado perverso dessa política, né? E aí, Rafa, mais alguma coisa a acrescentar ainda nessa retrospectiva em plano nacional? Queiroz, né? Queiroz. Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Está O Queiroz sumiu. Diversas denúncias envolvendo a família Bolsonaro, né? Não E só, é um governo que valoriza a família, né? de fato valoriza até demais. A né? própria família, na verdade, né? Mas assim, pegando esse gancho também que o professor levantou e falando da questão dessa seletividade, por exemplo, voltando ao Moro, o ministro da Justiça, o Fauzi, Eduardo Fauzi, que terrorista, integralista, que jogou uma bomba agora no coquetel Molotov na produtora Porta dos Fundos, também está lá passeando na Rússia, está foragido da Justiça. O Queiroz ninguém sabe onde está, né? É sempre... O Moro não fala nada, o Sérgio Moro não fala nada. Diz que não há denúncias, né? Isso aí, e essas aí são o quê? Essas denúncias que foram... Você mesmo elencou aí, são o quê? O Moro é uma espécie de fiador desse governo, né? Com certeza. Ele... E assim, me surpreendeu, não que eu seja inocente, mas assim, eu imaginava que o Sérgio Moro, ele tivesse um bom senso, pelo menos, assim, até pela popularidade que ele tem, né? Ele ali, o Bolsonaro, ele tá de olho no Moro ali, porque é o principal rival, assim, dele ali. É um batendo no outro, é um tentando puxar o tapete do outro, mas assim, é de uma subserviência, de uma vassalagem. O episódio já que a gente tá falando da retrospectiva, o episódio com o presidente da OAB, em que ele chama o presidente da OAB, diz que não vai recebê-lo,
ignorando completamente as instituições, o Ministério da Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil, não vai recebê-lo enquanto ele se comportar como um ativista. E o Sérgio Moro é o que dentro desse governo, se não é um ativista pró-Bolsonaro? E só para complementar, com relação ao Intercept. O que é que o Intercept mostrou a gente, efetivamente? Que você tem um grupo de procuradores que resolveu atuar de maneira tal que quebrou a espinha dorsal da indústria brasileira. Quebrou. Significa o quê, Rui? Você quebrou a cadeia da JBS, da construção civil, do petróleo. Do petróleo, né? Você destruiu e destroçou a economia brasileira. A troco de quê? Não, porque tinha empresas corruptas. Beleza. Mas quebrar as empresas? Qual o sentido disso? E isso está claro nos vazamentos promovidos pelo Intercept, que havia uma ação deliberada para esse fim. Você e pode preservar as empresas, né? Um futuro, quem sabe, a gente vai ter um julgamento histórico dessas pessoas e a gente vai saber a causa e o porquê deles terem atuado dessa forma. A gente está muito ainda cedo, historicamente a gente não tem essa perspectiva, mas um dia a gente vai saber por que eles fizeram isso. Não se tira 2, 3, 4, 5 milhões de empregos de uma maneira assim, como foi feita, sem ter um julgamento futuro. Aí a gente fica lembrando, né, que se dizia há 4, 5 anos atrás, tira a Dilma que melhora. Vejam como o Brasil melhorou. Mas, pessoal, 13 horas e 5 minutos, então vamos para o próximo tópico. Rapidinho, um comentário bem rápido sobre um outro tema que vai pautar o primeiro semestre, as eleições municipais. E aí, pessoal, essas eleições, elas podem funcionar como uma espécie de referendo do governo? O que vocês avaliam? Em governo qual? As eleições municipais, elas podem ser usadas para avaliar a popularidade do governo Bolsonaro? Elas acho que isso é um termômetro, né? Assim como em 2016 foi um termômetro importante do antipetismo no país, né? Que o PT foi praticamente dizimado de principais prefeituras. Eu acho que essa pode ser um termômetro, sim. As eleições municipais geralmente são um preparatório para a eleição geral que vem a seguir. O que temos de diferente esse ano é porque a gente tem uma nova legislação. E é bom que as pessoas fiquem bem cientes disso. Não vai ter mais coligação. A coligação não é proporcional na eleição para a Câmara de Vereadores, vai ter só na majoritária. Isso muda a cultura política. É uma coisa muito em cima. Não sei como é que os partidos vão se organizar para levar adiante essa mudança tão drástica, porque é uma mudança drástica. Você está quebrando toda uma regra que vem desde os anos 80. Sim. Então a gente tem que observar isso também. Agora, evidentemente que é um julgamento, um pré-julgamento do governo Bolsonaro, sim, mas também um julgamento das prefeituras. De fato. E as prefeituras, espero que a gente julgue bem direitinho a prefeitura daqui de Natal. Bem direitinho. Então, pessoal, vamos para os destaques da cultura? Vamos. Contrafluxo, momento cultural. Então, pessoal, a minha notícia é Livre Iniciativa Convida. Na próxima sexta vai rolar o Livre Iniciativa Convida lá no Castelo Mestre Zaia, né, na Rota do Sol, Ponta Negra, a partir das 10 da noite. Então já está rolando ingresso aí na Simpla, né? Simpla, sempre bom lembrar, simpla.com.br com Y. Então você pode comprar o seu ingresso antecipado até dia 12. Muito bacana, né? A banda Livre Iniciativa vai estar recebendo convidados, Fred 04, do Mundo Livre S.A., Skymbo, uma banda muito bacana daqui. E aí, seu Wellington? O Wellington tem sempre os destaques do metal. A cena underground de Natal, né? Se é que você pode chamar de cena underground. Ali no El Rock, aqui em Candelária, nós vamos ter uma apresentação do Greencore, do Cachorro da Doença. Uma banda de Pernambuco. Sensacional. Não brinquem com ela. Cachorro da Doença. E também a apresentação das bandas Antes que Eu Morra. O nome é bem sugestivo, né? Acho tudo a ver com 2019. Deus Ebu. Que eu inclusive já escutei, excelente banda. E Anti-Sapiens Club vai ser no dia 12. Dia 12 é amanhã. Dia 12 é domingo. Domingo no El Rock, a partir das 17 horas, ingresso R$15. Uma cerveja. O Wellington. Que cerveja é essa? Que eu não tô R$15 cerveja boa. boa. Opa! Na escola.
Não é Skol. Isso é uma antipropaganda, viu? Acho que estamos perdendo anunciante aqui hoje. Não, a gente tá ganhando pessoas com qualidade. Olha aí, joga Então eu convido real, todos joga aí real. ao rock para escutar essas 4 bandas que vão esquentar a noite de domingo aqui na Eu vou pegar mais leve, posso dar minha... Fala, Rafa. Dani fala. Cruz faz uma festa no sábado lá em Maracajaú. Maravilhosa Dani Cruz. Dani Cruz é ótima artista. Talentosa ao maravilhosa. extremo, né? Exatamente. Embaixadora da Alegria em 2020. Um carisma. Isso. Aí vai estar lá no restaurante O Pajé, lá em Maracajaú e tal. Produzido pela Railene Dantas também. A Railene é ótima produtora também. Um beijo, verdade. Railene. Show Cores do Brasil, vale muito a pena. Aí você sai Neste da sábado, leveza 21 horas. No sábado, das 21, e chega no domingo, Vai vai pro atiçar a sua hardcore. adrenalina, Um cachorro da doença. cachorro da doença, e antes que eu morra. Olha aí. E o Deus é bom, e o outro sabe que é escuro. Caramba. Olha só, tem até pergunta do ouvinte aqui que tá perguntando, ó, qual é a sua camiseta de hoje, Wellington? Que banda é essa? Essa aqui é o Behemoth, uma banda maravilhosa polonesa que a Igreja Católica adora. Opa, imagino. Então, gente, olha só, e o Francisco fez até um comentário aqui, né? A democratização dos meios de comunicação, né, que foi um ponto deixado de lado nas gestões petistas, né? Tá fazendo falta agora. Realmente, precisamos fortalecer a pluralidade, a diversidade na nossa mídia, e o Contrafluxo também está aqui para isso. Obrigado, Francisco, pela sua participação. Então, galera, estamos fechando a conta por hoje? Deixa só uma noticiazinha que é importante a gente falar, pode ser? Diz aí, Só para diz aí. terminar. Ontem, no jogo ABC e Fosse Luz, o atacante do ABC, o Alisson, ídolo do ABC, do seu Cruzeiro, chegou a ser Artilheiro da Libertadores em 2011. Ele denunciou um ato de injúria racial que teria sido cometido pelo Ferreira, goleiro do pau do Fosse Luz. Ontem teria chamado o Alisson de macaco. Isso aí é mais um caso de injúria racial, de racismo no futebol brasileiro. Até o fechamento da matéria que a gente publicou agora há pouco, não saiba mais, o ABC nem o Fosse Luz haviam se pronunciado a respeito. Mas assim, só um levantamento que o Observatório do Racismo no Futebol Brasileiro fez ano passado, só em 2019 o futebol brasileiro registrou 56 casos de injúria racial dentro de campo. Houve 12 ocorrências mais do que o registrado em 2018. Aumento de 27%. Aumento de 27% nesses casos. Assim, a gente tem visto tanto lá fora como aqui dentro casos de injúria racial. Acho que outro dia o Roger, treinador do Bahia, viralizou uma entrevista que ele deu falando que existe racismo. Não precisava nem dizer, mas para algumas pessoas tem que dizer o óbvio. Hoje em dia a gente está precisando dizer o óbvio, né? Já que você trouxe a notícia triste, Rafa, é bom lembrar, né? O Bahia com uma política super avançada, né? De combate ao racismo, combate à homofobia no futebol. Parabéns ao Esporte Clube Bahia que está fazendo esse trabalho tão importante. Isso aí. Gente, fechamos então. Beijo para todo mundo. Valeu, galera do Facebook. Valeu, galera que está ouvindo a gente, né, nas ondas digitais e também nas ondas analógicas. Beijo. Obrigado, Rafa. Obrigado, Wellington. Na próxima sexta estamos de volta com mais Contrafluxo. Com Jana Sá, hein? Jana de volta. Eu caí de paraquedas aqui hoje. Que isso.